Olá, estamos começando mais um programa Ação e Meio Ambiente e a partir de agora nós vamos começar uma série sobre profissões e a sustentabilidade. Você vai perceber que todas as profissões têm uma conexão com a questão ambiental. Vamos debater com advogados, biólogos, jornalistas, gestores ambientais e muito mais. E começando a nossa matéria, vamos conversar com a psicopedagoga Márcia de Andrade sobre formação acadêmica, profissões e como atualmente é feito um processo de orientação vocacional. Vamos lá? Sempre pensei em fazer, desde 4 anos pensei em fazer psicologia, mas não consegui entrar na faculdade na década de 60, né? Eu fui fazer artes plásticas. Por outros caminhos, eu acabei caindo na Argentina, em Buenos Aires, fiz a minha formação em psicopedagogia lá em Buenos Aires e aqui no Brasil, em São Paulo, eu acabei fazendo então o mestrado e o doutorado em psicologia. É um curso que tem 3 anos de duração, são 6 semestres. Ele tem uma parte muito forte voltada para a área da saúde, porque a gente entende que a psicopedagogia trabalha na área da saúde mental. E o profissional então é formado para trabalhar seja em hospitais, em empresas, até mesmo em escolas e no consultório. Então é uma formação bastante ampla e uma formação relativamente nova no Brasil. Na verdade, Unifiel é uma das 5 instituições brasileiras que oferecem essa graduação e é a instituição que teve a melhor avaliação do seu curso. Foi avaliado pelo MEC com a nota máxima, foi o único. Pedagogo é aquele que vai trabalhar na escola, que vai trabalhar com a questão do ensino, né? De conteúdos acadêmicos. O psicólogo vai trabalhar com questões relacionadas à personalidade. E o psicopedagogo vai trabalhar com questões relacionadas à aprendizagem. Não necessariamente aprendizagem escolar, né? A aprendizagem como alguma coisa que está presente na vida do ser humano. Existem animais que sobrevivem porque quando vem o predador eles mudam de cor, enfim. O ser humano sobrevive porque ele tem a capacidade de aprender. Ele não muda de cor, não muda de forma, mas ele tem a capacidade de aprender. Então ele muda a si próprio e muda o ambiente. Então é nessa atuação, nessa prática do aprender é que o psicopedagogo vai trabalhar. E ele trabalha basicamente com pessoas que têm problemas para aprender. Tá? E assim, pensando que a primeira aprendizagem que a gente tem na vida é o ato de mamar, então aí a gente vê a dimensão do que seriam problemas de aprendizagem, né? Não só a questão da escola. Apesar de que, na verdade, a gente é procurado de uma forma geral porque está indo mal na escola. O profissional da psicopedagogia, ele tem como uma das possibilidades de atuação a questão da orientação vocacional. A orientação vocacional no Brasil ela é feita principalmente pelo psicólogo e pelo psicopedagogo. Na verdade, no Brasil, desde a década de 50, ela já existe, já é utilizada, veio dos Estados Unidos e teve um período em que a orientação vocacional era calcada muito em testes, né? Muito certo, errado, pontuação, uma coisa muito padronizada. Essa visão de orientação vocacional foi se alterando, né, como todo conhecimento científico, e hoje em dia já é uma prática que busca levar o adolescente ou até mesmo o adulto a um autoconhecimento, né, a conhecer mais de si, conhecer mais quais são as suas paixões, conhecer mais quais são as suas aptidões, habilidades e conhecer mais também o que existe hoje no mundo, né? Também tem uma parte informativa, vamos dizer assim. Não que a gente ainda não use teste, em alguns casos, alguns profissionais ainda usam, mas de uma forma muito pontual e não como a coisa mais importante, né? Então, a gente, aqui na psicopedagogia, na clínica de psicopedagogia na Unifiel, nós temos grupos de pessoas que vêm buscar a orientação vocacional. Nós temos nossos alunos da graduação no último semestre, vão aplicar com a supervisão de um professor e eles passam, então, esses grupos passam um mês, né, uma vez por semana, fazendo uma série de dinâmicas e de discussões para, ao final, chegar com um laudo, né? Então, você
tem uma aptidão, ou você vai se dar melhor numa profissão relacionada a ciências humanas, a lida com as áreas de psicologia, do inconsciente, história. Então sai com uma coisa assim que também não é, olha, você vai fazer engenharia. Não é só uma coisa que a gente faz para jovens, tem muito adulto nas encruzilhadas da vida profissional que querem mudar, querem fazer alternativa, e até mesmo empresas, né, que querem conhecer melhor os seus funcionários, às vezes para recolocar em algumas outras funções. Então o psicopedagogo é chamado para fazer essa avaliação. Mesmo que o adolescente, né, que a gente tem que chamar de adolescente, tenha que escolher a sua carreira, né, nessa época da vida dele, muitas vezes, inúmeras vezes, durante a vida ele acaba fazendo um caminho de volta e de buscar outras alternativas. Quer dizer, hoje em dia não se tem mais aquela coisa de escolha de vida profissional por resto da vida. Acho que uma das outras questões que estão muito presentes na atualidade é a velocidade da vida. De uma forma geral, os cursos eles foram se reduzindo em tempo, né, em tempo de anos, e os jovens de hoje procuram muito mais os cursos mais rápidos. A questão financeira é importante. Entretanto, a questão financeira, a segurança financeira virá do seu desempenho profissional. Então, faça alguma coisa que seja a sua paixão, aquilo que se divirta, aquilo que você acorda de manhã e fala assim, oba, eu vou trabalhar. Né? Tem que abandonar um pouco essa visão que a gente ainda tem muito presente do trabalho como sendo um castigo, como sendo um sacrifício. O trabalho e a profissão não podem ser encaradas dessa forma, senão você não vai ter nem a realização profissional e nem a parte financeira. Claro que toda profissão, toda prática profissional implica também em situações de dificuldade, em conflitos, mas se você não tem paixão por aquilo, se aquilo não te diverte na maior parte do tempo, você não vai ter condições de segurar esses momentos de conflito. Durante a nossa conversa, mostramos à professora Márcia Andrade um resumo do episódio Instituto Elos para debatermos o conteúdo. A crença que sustenta o nosso trabalho é de que todo mundo está super disposto, está ansioso a transformar a realidade que a gente está vendo no mundo. Todo mundo quer isso. Todos os seres humanos do planeta são chama. E muitos de nós está carvão, outros são um pouquinho de brasa, alguns uma chaminha pequena, mas a gente, em essência, chama. Então, basicamente, o trabalho de empoderamento que a gente quer fazer é soprar o potencial que já está ali. Todo mundo já tem em si tudo o que precisa. O potencial humano já está todo dentro de mim. Eu não tenho que trazer nada de fora para você ser plenamente o que você tem que ser. Internacionalmente, as pessoas chamam de olhar apreciativo. Tem muita teoria escrita sobre isso e muito pouca prática ainda. Mas basicamente o olhar que a gente tem para o outro é uma das coisas mais poderosas que existe. Então, por exemplo, se você é muito olhado como menos, como nada, como ignorante, se na tua família você foi olhado assim, você tende a ficar isso, do jeito que as pessoas te consideram que é. Porque o ser humano depende muito do olhar do outro, pela comparação do outro. Se as pessoas te olham como maravilhoso, inteligente, bonito, você vai se achar bonito. Mesmo que você não seja tanto esteticamente. Mas você age como bonito e fica bonito e as pessoas acham que você é bonito. A gente chega num lugar horroroso, uma favela assim de palafitas, no meio do mangue, no meio da lama, e a gente não vai procurar os problemas. A gente vai lá, a gente entra na comunidade com jovens lá, e a nossa missão é buscar onde é que está a beleza. Conhecer a comunidade o mais profundamente possível, chegar para ouvir. Você sempre vai encontrar uma Dona Maria, cheio de latinha de ervilha, de óleo, com aquelas plantinhas, aquelas florzinhas 11 horas, super colorido. Né? Então quando a gente chega lá e reconhece isso, primeiro que ela já se arrepia. O peito dela começa a inchar, ela começa a falar comigo, é verdade, eu sou boa mesmo, assim. Desde criança minha avó falava que minha mão é boa para planta, inclusive minha patroa, lá na casa dela, só eu cuido. Então ela já não é mais a miserável e a favelada. Ela é a mulher que tem o dom da mão verde, que as plantas, onde ela bota a mão, as plantas ficam maravilhosas. O que era carvão começa a ficar brasa. Precisamos de informação de história dessas pessoas, de onde elas vêm, por que elas estão aqui, informações de cultura, como é que eles se relacionam, como é que eles se encontram, como é que são as festas, que cultura é essa que está aqui. Então a gente fala assim, Dona Maria, como é que é essa história, de onde vem que essas plantas estão maravilhosas? Como é que a senhora aprendeu isso? Aí ela começa a contar. Quando eu morava no Nordeste, quando ela vai contando isso, ela pega mais fogo ainda e estabelece uma conexão afetiva com a gente. O terceiro passo é perguntar qual é o sonho dela.
Quando você pergunta uma necessidade, um problema, ou quais são os problemas do lugar, a postura dele é de necessitado. Quando você pergunta qual é o sonho, ele vai falar da mesma coisa, né? No caso, vamos dizer que ele está falando assim, olha, as crianças estão abandonadas, precisam de uma creche. Mas qual é o sonho? O meu sonho é ter uma creche, porque se tivesse uma creche aqui, a postura já é outra. Ele já começa, a postura já é a postura de empreendedor, de alguém que tem um sonho que quer realizar. A gente não faz isso só com a pessoa sozinha. A gente pega a Dona Maria, o seu José, todas essas pessoas que já são brás, a gente junta essas pessoas todas, 5, 6 delas, senta junto e aí que a gente pergunta os sonhos deles. O truque é um sonho coletivo. O seu João fala disso, quer fazer as crianças sorrir, a Dona Maria fala que queria ter umas belezas na comunidade, e aí, só de falar sobre isso, eles mesmos, naturalmente, começam a falar assim, pô, a gente podia fazer uma praça, porque se a gente faz uma praça, as crianças vão sorrir que nem você quer. E também nessa praça pode ter uma biblioteca, que aí os jovens podem ter as aulas, o pessoal, eles vão criando entre eles, a gente fica quieto. A autonomia deles, né? Eu quero melhorar a minha vida, mas eu quero que seja do jeito que eu sonho que é. Se é do jeito que eu sonho que é, eu tenho energia para poder fazer a coisa correr. Eu acho que é um primor, né? A fala dessas pessoas e a capacidade que vocês tiveram de pontuar as partes importantes do texto, do trecho, né? Da entrevista, foram fundamentais. E eu, enquanto estava assistindo a fala dele, né, da questão da necessidade de descobrir os sonhos, a paixão, a pessoa que é uma brasa, a outra que é um carvãozinho, quer dizer, eu penso que a orientação vocacional é bastante isso, né? Você tem que fazer a pessoa perceber que ela é um foguinho, uma brasa, né, uma chama, e descobrir o sonho dela, né? E mostrar que é possível realizar. Todo profissional tem que se preocupar com o meio ambiente. Não dá para um psicólogo não pensar no meio ambiente na profissão, na atuação profissional dele, para um advogado não pensar. Então, qualquer empresa, seja porque é importante para o marketing, seja porque tem uma consciência ambiental já instalada, ela tem essa perspectiva de contratar profissionais preocupados com a questão do meio ambiente. O que deve ser levado em consideração pelo jovem no momento da escolha profissional? Houve tempo em que era fácil escolher a profissão, porque eram limitadas as profissões de ensino superior. E hoje o leque se abriu muito. Há mais de 50 ou 60 profissões diferentes. E para o jovem fica extremamente difícil a escolha. Evidentemente que ele deve escolher aquilo que ele tem uma certa inclinação. Por exemplo, se uma pessoa, um jovem, um estudante, não gosta de matemática, não vai procurar o curso ligado à matemática, assim como se alguém não tem uma boa cultura geral, uma boa formação humanística, não vai procurar direito também, que é um curso que exige muito do seu conhecimento de humanidades. E então, o que devemos fazer? O jovem deve se aconselhar com os pais, com os amigos e tomar ciência daqueles cursos que ele tem mais inclinação e dentro desses cursos chegar a uma conclusão. A escolha da escola é absolutamente imprescindível, uma escola que tenha bons professores, que tenham vários mestres e doutores no seu corpo e que o ambiente seja propício para um bom ensino. Quando o senhor se formou e até mesmo quando o senhor instituiu o Unifiel e tudo, como é que era a questão da preocupação com os temas ligados ao meio ambiente e como é hoje? Como é que o senhor vê hoje essa questão? O tempo mudou muito e a preocupação com o meio ambiente era muito pouco levado em conta pelas autoridades, pelas escolas. Evidentemente que a população cresceu, houve uma série de desastres ecológicos e isso chamou muito a atenção
das autoridades e do público em geral, e se começou a trabalhar muito na ecologia. E ainda não é suficiente o que se faz. Não perca! No próximo bloco, vamos conversar com o professor Arthur Medeiros, coordenador do curso de Direito do Unifiel, sobre a área jurídica e a sustentabilidade.